faz tudo, rapaz. E foi o primeiro a comprar o ingresso do Lead Talks dessa edição. Tá? Então, eu quero te parabenizar, reconhecer com esse presente. Tá sim, é para você desembrulhar. Desembrulha aí, desembrulha na frente de todo mundo. Parabéns, viu? E esse ato que ele está fazendo de desembrulhar aqui vai fazer parte também da palestra que eu vou fazer agora. E vocês vão entender um pouco mais. E aí você já é o meu convidado para ser entrevistado no Colabora Cast e vai 0800. Parabéns. Obrigado, meu irmão. Gratidão. Valeu. Sucesso, meu irmão. Gratidão. Valeu. Quando quiser, pode disparar ali também, Cleber, para ficar mais tranquilo quanto ao tempo. Quero agradecer a todos os palestrantes que já estão na casa. Daqui a pouquinho também eu vou fazer o reconhecimento aqui no palco do Lead Talks com a certificação para quem fez o método LEAD. Então, quem fez o método LEAD é o treinamento de comunicação e oratória que a gente faz e os certificados estão aqui para que a gente possa fazer a certificação. Veja o meu limite até onde eu posso ir, Cleberson, por favor. Até aqui. Diga onde eu... Aí eu paro. E aqui. Aí, pronto. Rapaz, tá vendo? Limitado. Vamos lá. Sem perda de tempo, porque a ideia aqui é fazer com que a gente possa entregar conhecimento de verdade, que seja proveitoso para você usar no seu dia a dia. Alguns que chegaram aqui talvez tenham estranhado, é o primeiro evento, e aí tem uma cantora gospel, aí você, é um culto, Eduardo? Quase isso. Porque, assim, tudo que eu faço eu preciso apresentar a Deus, tá? Respeito todas as religiões, mas eu acredito que Deus, ele é o centro de tudo e que sem ele a gente não pode fazer nada. Quem concorda, diga eu. Tem alguns que não concordaram, não. Deixa eu ver se foi a maioria ou foi a minoria. Quem concorda, diga eu. Pronto, foi a maioria. Ufa, que susto. O que acontece? Eu vou trazer um conteúdo diferente dos que eu faço no treinamento, porque os do treinamento é para o treinamento e ponto final. Não tem negócio de vou dar um gostinho aqui de como é o treinamento. Nada disso. Quem quiser o treinamento é o treinamento. Aqui é um conteúdo completamente diferente e com profundidade também diferente. Como o maior comunicador da história fazia para ser compreendido e inesquecível? Você gostaria de saber isso? Sim ou não? Sim. Você acredita que Jesus era o maior, ou foi o maior comunicador, ou é o maior comunicador até hoje da história? É incrível, né? Como mais de 2000 anos se passaram e a mensagem, ela continua viva. E qual é a grande sacada de tudo que a gente precisa entender de antemão? É que a mensagem, ela vai ser sempre maior do que o mensageiro. O treinamento que eu vou trazer aqui, as informações que eu vou trazer para vocês, precisa ser maior do que eu. Assim como uma música, às vezes, é maior do que o próprio cantor. Então, Jesus entregou uma mensagem. E essa mensagem ficou para a história. E você vai ter que se mexer. Véio. Você vira aí que você não é quadrado. Boa ideia aqui, que desconfigurou. Eu não vi isso. Mas vai lá. Na linguagem simples da coisa, você vai atingir os seus resultados. E Jesus, ele era o cara que tinha simplicidade na fala. Esses dias eu também gravo audiobook e recebi um audiobook para gravar. E quando eu comecei a gravar o prefácio foi feito por um grande intelectual e ele botou muitas palavras rebuscadas e eu me perguntava, cara, qual a necessidade disso? Só para dizer que eu sou o intelectual? Se eu tivesse comprado o livro somente para eu mesmo ler, eu já pararia desde o prefácio, guardaria e pegava um outro livro. Por quê? Porque a gente precisa entender que na nossa comunicação a gente fala de termos técnicos para os iguais e uma linguagem simplificada para os diferentes. Faz sentido isso? Se eu sou advogado e estou em um meio de advogados, eu vou falar o juridiquês. Por quê? Mostra-me como autoridade naquele assunto. Se eu sou da área financeira, Tarcísio, eu vou falar de BPO, essas paradas todas que quem não é vai dizer, que merda é essa aí? Sabe? Se eu sou da área dental ou como ortodontista, que seja, Eduardo,
Fala uma palavra difícil aí de dentista. Uma só. Hã? Torque. E eu conheço o torque como algo de carro. Já é pensar no motor de carro, alguma coisa assim. Imagina. Então, simplificando significa o nível de tratamento do implante dentário. Agora começa a melhorar. Então, entenda, a simplicidade de Jesus não deixava de ter profundidade na sua mensagem. Se Jesus estava falando com Pedro, que era pescador, logo, como é que ele falou? Olha, Pedro, você não vai ser mais pescador de peixe, você vai ser pescador de homens. Mas veja como é uma linguagem adaptada para a audiência dele, para quem ele estava se comunicando. Se ele ia falar como um agricultor, ele ia falar, um semeador saiu a semear a sua semente. Será que um cara que é agricultor ele não entende sobre isso? Olha como ele vai conectando a comunicação de acordo com quem ele está falando, de acordo com a audiência. Contação de histórias. Existe essa parada de storytelling que eu acho incrível. Eu vou pegar 2 segundos aqui desse tempo. Eu vou ficar desconfortável com esse negócio do jeito que tá. E aí eu vou abrir aqui no modelo site que ele deve melhorar. Senão, meu Deus do céu, né? Vem pra cá, mouse. Em um segundo a gente já entrega o melhor. Vamos lá. Aí sim, velho. Porque vou dar um ruim se a gente pode dar o excelente, né? Vai lá. Olha lá, contação de histórias. Histórias ativam mais áreas do cérebro do que informações puras. Elas geram empatia, identificação e retenção. Quando eu começo a contar uma história, o que acontece? Você quer saber o final da história. André, pode vir aqui para frente, fique à vontade. Você quer saber o final. Não dá para eu começar a contar uma história e parar no meio. Um dia eu estava caminhando com a minha esposa na praia, quando de repente apareceu um animal. Todos saíram correndo. E eu olhei para minha esposa e disse: eu não vou correr. Porque se correr, e se ficar? Uma situação complicada. E eu pensava, e agora? Eu faço o quê? Se não posso correr, nem posso ficar parado. Sabe o que eu fiz? Quem quer saber o que eu fiz, diga eu. Eu não vou contar o que eu fiz. Porque isso foi uma história completamente improvisada, só para mostrar a vocês o quanto uma história prende. Minha esposa já estava buscando na memória dela quando foi que isso aconteceu. Não aconteceu, não. E aí a história vai prender as pessoas. Se eu abro uma live, se eu vou vender um produto, seja lá o que for, e introduzo como história, é como se fosse uma tatuagem no cérebro. Por quê? As pessoas jamais vão esquecer dessas histórias. Faz sentido? Vamos lá. E aí o que acontece? Jesus usava uma técnica chamada maiêutica, que era dos sofistas, que era uma técnica muito mais antiga do que ele mesmo. E maiêutica é parto de ideias. Fala para mim aqui, parto de ideias. Mas para que ele usava isso? Para que a gente, uma vez questionado, Iago, levasse uma reflexão. A gente se questionasse também e trouxesse respostas mais profundas. É interessante. Quando a gente traz respostas mais profundas, a gente já passa a se conhecer melhor. O que eu estou sentindo?
eu estou bem. Se eu perguntar novamente para você, o que é que você está sentindo agora? Como você está se sentindo nesse momento? Foi a segunda pergunta, falando a mesma pergunta. Mas se eu fizer a terceira pergunta, como realmente você está por dentro? O seu nível de reflexão aumenta e você passa a não dar mais uma resposta rasa. Mas Jesus usava perguntas para tudo e o tempo todo. Por quê? Crianças respondem com respostas diretas. Adultos, eles pensam antes de responder. E é interessante que alguém perguntava alguma coisa e Jesus, o que queres que eu te faça? O que dizem os homens ao meu respeito? Vocês não vão também? Sempre você vai ver que Jesus, ele não fazia, toma aqui uma resposta. Não. Você crê que pode ser sarado? Você crê que pode ser... Então, faça perguntas. Já dizia Serginho Grossman, o que move o mundo são as perguntas. As perguntas. E o bom de fazer perguntas para você mesmo é que a pergunta ela funciona para tudo na vida. Imagina que André está querendo conquistar um objetivo X na vida. Olha que pergunta que muda tudo. Como eu faço para atingir o objetivo X? Isso talvez a Febracis ensina isso lá. Então, não é uma teoria de Dilcinho. Bota isso no papel e começa a se questionar. Como eu posso fazer para atingir isso? Como eu posso fazer para atingir aquilo? Como eu posso fazer para ser mais saudável? E aí você vai começar a achar as respostas. Mas talvez a gente não ache respostas hoje porque a gente não está se questionando. Comunicação adaptada ao público, foi o que eu falei, né? Com os fariseus ele confrontava, com os pecadores ele acolhia, com os discípulos ele ensinava e corrigia, e de acordo com cada público ele tinha uma comunicação diferente. E uma certa vez, Jesus ele estava com um discurso muito duro. E aí a gente precisa entender que a gente não está aqui para agradar a todo mundo. Se você quer agradar a todo mundo, você não vai agradar o principal, primeiro, que é Deus, e a você mesmo. Porque você vai estar sempre fazendo o que o outro espera que você faça e não o que realmente você gostaria de fazer. E Jesus falando, olha rapaz, isso aqui talvez não seja o que você queira ouvir, mas é o que você precisa ouvir. A galera começou a cair fora. Todo mundo indo embora. E aí Jesus pergunta, Fábio, e vocês também não vão? Não é para agradar ninguém, não. Quer ir embora, meu amigo? Ó, ganha a linha. Pega o caminho de casa. Aí responderam para ele, para onde iremos nós, se só tu tens a palavra de vida eterna? Ó, quero me ater a essa pequena palavra, que é a palavra. E palavra está ligada diretamente à comunicação. Qual era a promessa, qual era a comunicação que Jesus estava fazendo? Isso segurava o público ali. Eu vou para onde? Se eu sei que só você pode me oferecer isso aqui. Uso de pausas e silêncio. Por que funciona? Silêncio gera tensão dramática, expectativa e reforça a autoridade. Como vocês se sentiram quando eu parei para corrigir ali o slide? Ficou como? Ai, meu Deus, será que ele vai conseguir? E será que ele tem um plano B realmente? Alguém pensou algo mais? Solta aí da cabeça. Será que o meu vai estar assim também? Que cara desorganizado. Eu não sei, velho. Tem que ver até. Tava testado. Não, o meu não tava, não. O meu foi o último que eu baixei, não tava testado. Então, uso de pausas e silêncio. Só que, na verdade, como é que a gente faz no dia a dia? Nós estamos incomodados com o silêncio. E queremos começar a preencher com barulho. Por exemplo, quando você está conversando com alguém, se alguém der uma pausa, você já sai atropelando. Você já quer botar um outro assunto em cima. Calma, eu fiz um silêncio estratégico. E aí você não precisa preencher o silêncio com vícios de linguagens também, né, Fabiana? Como é que as pessoas preenchem? Né? Tipo... Aí ao longo
Então, isso tudo para quê? Preencher um silêncio. Calma, faz silêncio. E continua a comunicação. Jesus, ele estava sendo indagado, porque a mulher foi pega no próprio ato de adultério. E aí os caras queriam pegar ele de tudo quanto é jeito. E lembre-se, mais uma vez, vou dizer, nunca dê respostas diretas. Apesar dessa resposta que Jesus deu não foi uma pergunta, o que vai acontecer? Ó, pausa para foto. Aí. Não foi uma pergunta, mas ele disse assim, cara, quem dentre vós não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E saiu do maior ao menor. Mas olha só que ele poderia dar uma resposta direta, não poderia? Não, rapaz, essa mulher aqui, pô, vocês vão apedrejar a mulher, não é possível, que isso e tal. Não, ó, quem não tiver pecado, tire a primeira pedra. Só tenho isso para dizer e ponto. E continuou a escrever na areia. Alguém sabe o que Jesus escreveu na areia? Alguém? Tem um teólogo aí, Tarcísio, me ajude. Débora, o que Jesus estava escrevendo na areia? Ô Silvinho, me ajude nisso aí. O senhor está lá no fundo, estava adorando a Deus aí quando eu cheguei. O que Jesus estava escrevendo na areia? Eles também faziam algo de errado. Boa. Mas é um talvez, está conjecturando, como falam os pregadores. Estou conjecturando. Mas, na verdade, aquilo ativa um gatilho mental de curiosidade. Todo mundo fica curioso para querer saber. Então, a Bíblia vai ter vários tópicos, várias situações dessas para você se manter preso aonde? Na história. A gente está falando de história. Use silêncio. Comunicação com propósito e intenção. Jesus nunca falava por falar. Cada palavra tinha um objetivo: ensinar, curar, libertar ou confrontar. Então nunca fale sem um propósito claro. Qual é a transformação que você quer gerar com o que você está falando? Se é para falar algo que não vai gerar nenhuma transformação, é melhor que fique. Vocês ensaiaram comigo aqui o discurso antes, não? Calado, velho. Vai falar para quê? Um tolo calado se passa por sábio. Um tolo calado se passa por sábio. E carroças vazias tendem a fazer mais barulho. Então, meu amigo, fica na sua, controla a sua língua. Se tem algo que você precisa domar, é a sua língua. Quem doma esse, já foi. Isso é uma lei das autorresponsabilidades. Se for para criticar, cale-se. Cale-se. Se é para criticar, cale-se. Se vai falar algo que não ajuda, se cale. Agora, qual é a intenção de falar aqui? Comunicação com propósito e intenção. Até em casa, quando eu vou conversar com a minha esposa, quando eu vou conversar com um sócio, quando eu vou conversar com um colaborador, quando eu vou conversar com qualquer pessoa, a primeira coisa que eu preciso saber é qual é a intenção dessa conversa. Qual é a finalidade que eu tenho para esta conversa? Olha, vamos falar sobre as finanças de casa. Beleza, o objetivo final qual é? Organizar. Então pronto, é para isso. Para que isso? Para não se perder, para não gerar discussão e não resolver. Sabe como acontece quando a gente entra numa conversa para conversar só para conversar? Literalmente. Me desculpa o palavrão, dá merda. Entrou para conversar, saiu sem resolver e depois ainda ficou chateado. Então tem que entrar já com o tema. Vamos falar sobre o quê? Isso, isso e isso. Pronto. Comunicação com propósito e intenção. Uso de recursos visuais e objetos concretos. Por que isso funciona? Porque ajuda na memorização e torna o ensino mais tangível. Alguém tem uma moeda? Difícil nos dias de hoje, hein? Cadê? Eu quero uma moeda. Me dê aí. Você tem? Deixa eu pegar aí na sua mão. Rapaz, salvou o dia. Vou perder ela aqui depois. Você foi, viu? Eu achei aqui R$1. Pelo menos no último evento eu peguei R$10. Nesse aqui o pessoal me deu R$1. Pelo amor de Deus. Me ajude aí, Vanessa.
Com a moeda, eu estou falando agora de uso de recursos visuais e objetos que vão trazer aí essa imaginética, tá? A moeda estava perdida. E aí, Jesus pega esse negócio para uma mulher que tem algumas moedinhas e fala assim, ó, vai ter uma felicidade. Quem vai achar essa moeda aí? Achou? Por favor, senão vai. Aí, tá vendo? Procurar uma pessoa que fala de dinheiro. Pessoa certa. Só que olha que interessante. Eu duvido que vocês vão esquecer de tudo que eu falei que vocês vão esquecer. 70% da palestra vai ser esquecida, é normal. Mas vocês não vão esquecer que eu peguei uma moeda na mão de Vanessa e joguei no chão aqui e Tarcísio achou. Por quê? Essa parte foi dramatização e ficou como um recurso na memória de vocês. Fez sentido isso? Tudo que eu falei vocês vão esquecer. Mas o que eu fiz aqui, por exemplo, no início da palestra, eu abri como? Fazendo o quê? Quem pode me lembrar? Primeira coisa que eu fiz. E depois, o que vai ficar na sua memória aí do que eu fiz? No início? Logo no comecinho? Isso você não vai esquecer. Você viu acontecendo, dramatizou, ele abrindo a embalagem, ele fazendo tudo isso aqui na frente. Massa? Então, você usa recursos visuais e já foi. A pessoa vai ficar completamente dentro. Aí, interessante é que a mente ela não se conforma em ver algo e não ter a terminativa daquele algo. E aí vou dar uma sacada para vocês. Alguém aqui faz vídeo para as redes sociais? A maioria faz. O que vocês acham? Que alguém está fazendo um vídeo para rede social e começa a fazer isso aqui, ó. Então, hoje eu vou falar sobre... Essa merda nunca abre, não, é? A pessoa passa o vídeo todo aqui, ó, abrindo, descascando uma laranja, desembrulhando alguma coisa. Por que isso? Porque a mente fica presa naquela cena. Ontem mesmo eu fiquei, rapaz, não é possível, eu fiquei quase 5 minutos assistindo o vídeo. Foi, ó, 2 carros no precipício, só tinha... A estrada só dava para um carro passar e um estava vindo de um lado e o outro do outro. Eu disse, como é que esses caras vão dar ré para cair na rebanceira? Aí eu fiquei no vídeo, o vídeo todo. Aí o cara desceu, disse, vai meter a mão no outro. Não, eles encontraram uma solução. Aí botaram uma pedra. E aí o carro subiu na paredinha do monte assim. E ficou de lado. E conseguiu devagarzinho. Eu disse, esse carro vai virar. E Tommy, eu tá no vídeo ainda. Por quê? Porque eu quero ver o final da parada, velho. E o ruim é quando o vídeo eu não mostro o final. Aí eu disse, não é possível. Miserável. Eu fiquei aqui... Então, essa é uma forma de prender a audiência na internet. Quando você fizer um vídeo, eu faça vídeo com ações, coisas acontecendo, tipo, eu pegando uma garrafa térmica para cá, daqui a pouco eu estou despejando o cafezinho, daqui a pouco eu boto o açúcar. Passei o vídeo todo, falei o que eu queria falar e no final nem bebi o café. Mas para que isso? Tem uma construção de ação para não ser só você falando. Nos meus treinamentos eu costumo quebrar iPhone, quebrar televisão, mas aí, como o ingresso é mais caro, dá para fazer a cena, né? Mas... Valorização do testemunho pessoal. Cara, quem aqui já ouviu falar de UGC? Alguém mais? Você se levantou a câmera aí, eu achei que você tinha ouvido falar também. Ninguém mais? Caraca, bicho, agora eu vou ser lembrado de novo. Porque toda vez que eu trago um conhecimento novo, que vocês nunca ouviram falar, vocês vão me ter como a referência daquele conhecimento novo. Se ligou? Por exemplo, eu li um livro chamado Adams Óbvio. Um livro pequeno. Só que eu vi, por exemplo, o Marcos Paulo, que é o sócio do Pablo Marçal, falando. Eu não esqueço de onde eu vi aquele recurso. A mesma coisa aqui agora. O GC Creator é uma profissão que está em ascensão no Brasil, mas nos Estados Unidos já é um sucesso. Cara, eu descobri isso também agora recentemente pela Bruna Gonzalez. Eu mandei um material de uma empresa que eu atendo para ela.
E ela diz, tá bom, vou fazer meu vídeo de UGC. Eu sou questionador, eu não tem como eu fingir que eu não que eu tenho um conhecimento que eu não tenho. Eu não sou desses. Para passar. Tem gente que faz isso, né? Vou me passar aqui por intelectual, Silvana. E o que acontece? Vou me passar por intelectual aqui, o GC, legal, beleza, massa. Uhum. E deixa passar uma informação preciosa dessa. Tipo, Iago falou sobre metodologias ágeis no podcast, me falou alguns aplicativos. Pergunta a Cleberson o que a gente usa lá hoje. Cleberson manja aí, ele adaptou bem lá no podcast. Notion, Trello, nunca tinha ouvido falar, Gira, essas paradas todas. Rapaz, que é isso aí? Como é isso? Preciso aprender. E aí a gente já colocou em prática. E a gente vai ter a palestra do Iago daqui a pouco aqui também. Então, Dilcinho, o que é o GC Creator? É um criador de conteúdo para a internet que faz provas sociais. Provas sociais, vocês conhecem? É a mesma coisa de um testemunho, do depoimento e tal. Só que, será que o meu cliente, ele realmente consegue fazer uma prova social do jeito que eu gostaria? Se eu não gravar, se eu não dirigir ele, se eu não... Dificilmente, né? O cara não está preparado para câmera, para lentes. Às vezes vai dizer que tem vergonha, que não quer aparecer. Essa profissão aqui, o cara é pago para fazer o depoimento. Mas ele é um usuário do seu produto, do seu serviço. Massa? Isso está em ascensão no Brasil. Você não precisa mais do influenciador digital, que é muito caro. Não que depende da estratégia, né? Mas inicialmente falando, não preciso usar o influenciador digital. O que é que eu faço? Pego um GC Creator, dou o brief da informação que eu preciso no meu depoimento, ele faz bonitinho, faz bem editado, bem trabalhado, e eu só faço postar. Se eu quiser, eu impulsiono, se não, eu boto só mesmo no feed das minhas redes sociais. Ficou muito complicado de entender, não? O que um influenciador digital vende? Audiência. O que o GC Creator vende? Conteúdo. Massa? Então, Jesus já fazia isso, velho. É por isso que Salomão fala que não existe nada novo. Tudo já existe há tempos. Por que funciona? Porque você vai ter as testemunhas autênticas que validam o seu produto e o seu serviço. Isso é comunicação. Essa é uma técnica de comunicação utilizada no marketing, mas não deixa de ser comunicação. Massa? E aí, aplicação atual, né? Incentive quem foi transformado pela sua mensagem a compartilhar, só que você paga para ele para fazer isso. Por que você está pagando? Porque o cara vai parar para produzir, fazer todo o processo, e aí tem direitos de imagens também, que vai ter contrato, né? Então, e o tempo de uso disso. Eu queria falar um pouco mais sobre isso, mas acho que não vai ser agora. Vai ser de tarde, eu vou fazer mais um pedaço de palestra, tá? De tarde eu vou fazer mais um pedaço. E aí eu vou falar somente sobre esse mercado de UGC Creator. Clareza e objetividade. Aplicação atual, né? Encerre as falas e apresentações com frases de impacto e síntese. Por exemplo, aquele que crer e for batizado será salvo. Foi direto ao assunto. Terminei um conteúdo, eu solto aqui uma informação que diga, caraca, fechou com chave de ouro. Daquela coisa que as pessoas dizem, tenho que aplaudir de pé aqui, meu amigo, que foi top demais. E eu incentivo, inclusive, aos alunos do Método Lead a terminar sempre com uma citação, alguma coisa que as pessoas conhecem muito, tá? Gatilhos mentais que Jesus usou. Quem gostaria de saber, diga eu. Jesus usou todos. Cara, quem sabe o que é gatilho mental? 30% da sala. Boa. Na minha palestra da tarde, eu vou falar somente sobre os gatilhos mentais que Jesus usou e como você pode aplicar nos seus negócios, ou para a sua vida, ou como não cair nos gatilhos mentais. É que tem isso também. Porque às vezes, rapaz, o negócio é terrível. Se você não estiver bem preparado para saber como lidar com gatilhos mentais, você cai o tempo todo. Um que eu uso muito, vou antecipar aqui que eu tenho 59 segundos aqui para terminar. Um que eu uso muito e muito funciona
é reciprocidade. Cara, reciprocidade é... Vocês caem o tempo todo no mercado. Lembra quando tem uma promotora lá fazendo degustação? De queijo, de um cafezinho, de um não sei o quezinho aqui. Toma, senhora, é de graça. Você toma um pouquinho daquele suco e diz, que merda, e agora eu vou pagar como com essa mulher? Eu tenho que comprar. Porque a sua mente não aceita que você receba algo sem dar algo em troca. Então, quanto mais você der, quanto mais você gerar valor, quanto mais você der para as pessoas, elas vão sentir a necessidade de retribuir. A não ser que o cara seja muito picareta, sabe? Tem desse tipo também. Mas, geralmente, quanto mais valor você gera na vida das pessoas, as pessoas tendem a gerar mais valor na sua vida. Assim, eu quero agradecer essa primeira etapa e passo para a doutora Lidiane. Obrigado. Depois reinicia aqui, Clebson. 1 hora para André.